Acredito que faltava mesmo essa questão de se lançar, se entregar, de realmente acreditar. Por mais que Deus houvesse feito, né, anteriormente, Deus houvesse feito milagres, mesmo assim, naquele momento, eles ainda retrocediam, ainda pensavam, será que dessa vez Deus vai fazer? E muitas vezes isso acontece, né, isso conosco, né? Por mais que Deus já tenha feito tantas vezes na nossa vida, por mais que Deus tenha nos fortalecido, por mais que Deus tenha feito um milagre na nossa vida, que nós tivéssemos ido buscar nele alimento, ele tenha nos dado realmente alimento, chega outros momentos mais à frente que parece, não, Deus fez lá atrás, mas será que hoje Deus vai fazer? Então, faltou neles a fé. Oi, gente! Mais um podcast começando. Estamos juntos mais uma vez para aprendermos mais da Bíblia Sagrada, desse texto, né, que estamos aqui em Oséias, esse livro tão maravilhoso. E hoje é o texto de Oséias 11. Já prepara sua Bíblia, deixa ela aberta neste capítulo, porque veremos aqui a ingratidão de Israel, ameaças e também promessas. O povo aqui está se rebelando contra o Senhor. Deus vai puxar a orelha, mas vai indicar também o caminho, vai relembrar aqui do início. Enfim, é um capítulo muito bom. Deixa aberto já Oséias 11. E é claro que para esse podcast não estou aqui sozinha, trouxe aqui excelentes amigos e começo com ela, Esther Jerônimo. Seja muito bem-vinda, Esther, primeira vez. Primeira vez aqui. Eu sou muito grata pelo convite e sei que será algo direcionado pelo Senhor para que possa tocar corações. Amém, vai ser uma grande bênção, já está sendo. E lembrando que a gente sempre encerra com um comentário do missionário R.R. Soares. Não tem jeito melhor, né? Encerrar com chave de ouro. E quem também está aqui conosco é ele, Anderson Nascimento. Seja muito bem-vindo. Olá, Júlia. Olá, tudo bem? Steph, um prazer estar aqui mais uma vez com você de casa. Não é minha primeira vez aqui no podcast bíblico, mas é um ambiente que eu gosto bastante, que a gente aprende muito e acredito que hoje não vai ser diferente. Sim, vai ser uma bênção, já está sendo. E olha, eu quero aqui chamar o Anderson Nascimento, pedir essa bênção para ele, dessa oração inicial. A gente quer ensinar você de casa também a sempre, antes de ler o texto sagrado, você realmente tratar como um sagrado. Então, chamar a presença de Deus, convidar o autor para estar do seu lado, e é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Anderson, pode ser contigo? Claro, vamos lá. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para ouvir a Tua voz e meditar sobre a Tua palavra. Quando meditamos, ó Deus, mudamos nossos pensamentos, alinhamos cada um deles ao pensamento do Senhor, à Sua voz. Nos ajude hoje, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, nos traz clareza para que aprendamos e sigamos aquilo que vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Anderson. E agora sim a gente pode começar, né, com o pé direito. E a gente começa no versículo 1 e vou ler até o versículo 3, que está escrito assim: Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Só aqui, nesses 3 versículos, a gente poderia ficar o programa inteiro falando, porque é muito conteúdo. Aqui no início, versículo 1, a gente vê, né? E do Egito chamei a meu filho. Nós, como estamos estudando, vemos que Israel está se corrompendo a cada vez mais. É ali o filho que está se rebelando contra as instruções do pai. E é interessante como esse mesmo texto já foi comparado com o próprio Cristo. Ele usou esse texto lá em Mateus 2,15. Diz, né, que aplicando esse verso ao próprio Jesus, mostrando que ele é o filho obediente, que Israel, nesse momento, como nós podemos observar, não foi. Israel estava se corrompendo, mas Jesus não. Jesus não pecou, não cometeu pecado e foi obediente à voz do Senhor até o fim. Ele até orou, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, porém, todavia, seja feita a tua vontade. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, é o que o texto nos diz. Então aqui já começa a chamar a nossa atenção de como Deus está relembrando Israel
como era lá no início. Como Deus que os amou, que os cuidou, que os ensinou a andar, né? Que o texto está dizendo. Mas Israel não correspondia a esse amor. Pelo contrário, Esther nos chama a atenção isso, que a nação de Israel estava caminhando a cada dia mais distante de Deus, desonrando ao Senhor, desonrando a aliança. E Deus aqui está chamando o povo a relembrar do início. É verdade. É interessante como o versículo 1 vai dizer que já era um menino, ou seja, ali a comunhão de Israel com Deus estava se igualando a uma criança, estava se igualando ao fato de que eles não tinham uma comunhão sólida, e sim, assim como o apóstolo Paulo, ele fala que que o povo estava ainda com uma comida ainda no leite materno, ainda não havia chegado a comida sólida. Então o espírito deles, o espírito do povo de Israel estava ainda como se eles fossem um menino, crianças na fé. Eles ainda estavam, de certa forma, se portando com imaturidade e não com aproximação, com afinidade com o Senhor. É um povo imaturo, a gente pode observar isso em dados momentos, como nas primeiras dificuldades, na menor das dificuldades, eles já correm, já vão buscar alianças em outras nações, já vão tentar resolver com o próprio esforço, sem a direção de Deus, e isso é muito triste. Nós vemos um filho, né, Cristo, sendo obediente, e a nação de Israel sendo aquela que se revolta contra o Senhor. É um filho que não obedece, é um filho que resiste à voz de Deus, e como nós já estamos vendo, né, já é o final deste capítulo, aliás, o final deste livro, nós vemos que, Anderson, essa escolha que Israel está tomando de se rebelar contra o Senhor é a mais louca, e que hoje pessoas também fazem isso, se rebelam contra o Senhor, e é a decisão mais louca que podem tomar, porque estão entregues à própria sorte, e isso é muito triste. Exatamente. O livro de Osés traz isso o tempo inteiro, né? Sim. Ele compara o povo de Israel com uma mulher que Osés tem que ir lá o tempo inteiro trazer de volta, porque adulterou, saía, voltava, né? Infidelidade e tudo mais. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção nesses 2 primeiros versículos é que Israel era menino, realmente era totalmente imaturo, não tinha ainda um raciocínio, só para, né, trazendo psicologia e propósito para cá, mas só para a gente entender a parte do nosso cérebro que consegue raciocinar de forma perfeita ou de forma mais completa, só se forma aos 24 anos. Então, durante a adolescência, ainda é muito comum tomarmos decisões erradas, agirmos por impulso, porque essa parte aqui do cérebro que pensa e raciocina e decide ainda não está formado. Sim. E aí vem uma questão. Ele era menino e no versículo 1 diz: do Egito chamei a meu filho. No versículo 2 diz: mas, como os chamavam, eles foram oferecer a Baalins. Você percebe que Israel ele ouviu 2 vozes. Deus chamava, mas outros os chamavam. Sim. E aí, essa imaturidade faz você não conseguir dosar ou avaliar bem as coisas. É por isso que a gente não pode mais ser ou se permitir ser menino na fé por tanto tempo. Às vezes a gente começa a caminhar com Cristo e a gente já está 1, 2, 3, 4, 5 anos e a gente está caindo no mesmo pecado, está cometendo a mesma falha, está falando as mesmas besteiras, as nossas palavras só professam coisas de maldição, a gente tem um comportamento totalmente errado. E aí tem uma outra pessoa que chegou na igreja há 3 meses e tem uma mudança de vida total. Porque ele, possivelmente, amadureceu muito mais rápido. E não tem um tempo de amadurecimento. Eu posso amadurecer em 1 ano. Você até pode amadurecer em 3 meses. Você pode amadurecer em 8. Cada um tem o seu tempo. Porém, depende da sua dedicação. Uma criança, ela cresce, ela evolui, ela se desenvolve fisicamente quando ela se alimenta bem, quando ela se hidrata, quando ela dorme, quando ela tem uma higiene em volta. Da mesma forma, uma outra criança que não tem o que comer, que não tem o que beber, que vive debaixo de um ambiente segregado, de violência, de abandono, você percebe que o corpo dela é mais raquítico, que ela não tem tanta energia, ela não tem tanta força, porque não foi alimentada, não cresceu. Israel não cresceu. E quando estava ainda menino, chamavam eles para fazerem outras coisas e ofereciam. E, gente, nós temos que parar de pensar que a gente sabe que o diabo,
Ele foi derrotado na cruz. Mas ele não é trouxa. Ele é extremamente inteligente. Ele vai querer passar a perna em todo mundo para derrubar. Ele vai chamar o camarada, como chamou Israel, para usar drogas, para se prostituir, para cometer adultério. O diabo vem para roubar, para matar, para destruir. O que ele quer fazer é dar fim àquela vida, é destruir. Exatamente. E assim são essas vozes que estavam chamando também a nação de Israel. E ela deu ouvidos, porque não cresceu, não porque não teve comida, porque não teve atenção. Porque não foi comer. Exatamente, porque se rebelou, porque não estava ali, não estava confiando no caráter de Deus. É difícil a gente parar para pensar sobre isso, porque o que falta para sermos totalmente obedientes ao Senhor? Esther, será que é o quê? É o orgulho? Será que é realmente uma nação que é imatura? Será que é falta de conhecer e confiar no caráter de Deus? Porque a gente só confia, a gente só se lança em quem de fato temos essa confiança, não é verdade? Então o que faltava assim para o povo? Estava com tudo à disposição. O que faltava para eles estarem ali obedientes à voz de Deus? Acredito que faltava mesmo essa questão de se lançar, se entregar, de realmente acreditar. Por mais que Deus houvesse feito, né, anteriormente, Deus houvesse feito milagres, mesmo assim, naquele momento, eles ainda retrocediam, ainda pensavam, será que dessa vez Deus vai fazer? E muitas vezes isso acontece, né, isso conosco, né? Por mais que Deus já tenha feito tantas vezes na nossa vida, por mais que Deus tenha nos fortalecido, por mais que Deus tenha feito um milagre na nossa vida, que nós tivéssemos ido buscar nele alimento, ele tenha nos dado realmente alimento, chega outros momentos mais à frente que parece, não, Deus fez lá atrás, mas será que hoje Deus vai fazer? Então, faltou neles a fé. Faltou neles a confiança para se lançar de fato nas promessas do Senhor, se lançar de fato para aquilo que Deus tinha preparado para eles. Mas, desculpa. Não, eu ia falar que a gente entra num ponto interessante também, que é a questão da ingratidão. Nós vemos aqui um pai que é uma cena comovente, né? Se a gente fosse imaginar o comercial de margarina, que a gente vê Deus ensinando ali a dar os primeiros passos. Israel não sabia andar, mas Deus que estava ali presente em todo momento. E Israel não reconhece isso, a ingratidão do povo. É interessante, né? Porque Deus, ele sempre estende a mão. Sempre. E se você, de casa, ler o capítulo inteiro, você vai perceber que Deus, ele... Olha, eu não vou ser tão pesado com você, mas você vai pagar. Você não vai voltar para o Egito, mas você vai ficar na mão de Assuero. Você vai pagar o preço de alguma coisa, mas eu não vou ser tão mal com você assim para te castigar. Porque esse é o pai. O pai, ele vai corrigir, mas ele vai dar disciplina em amor. Vai dar um preço a ser pago. Até porque Deus não é bobo. A questão é que a gente parece que se esquece da bondade com muita facilidade. Eu posso falar para você, olha, Deus vai te abençoar. Você vai falar assim, graças a Deus. Daqui a meia hora você já esquece o que eu falei. Agora você fala assim, olha, tem uma maldição em cima de você. Acabou, você vai ter pesadelo. Exato, as palavras negativas, mas cientificamente, o negativo ele tem um peso triplo sobre a pessoa que o positivo. Por isso que eu acredito, que aí é a minha opinião agora, né? Por isso que às vezes Jesus falava as mesmas coisas várias vezes, para que aquilo penetrasse na mente e na alma daquelas pessoas. Agora, quando as pessoas recebem uma graça, é muito fácil, lamentavelmente, é muito fácil delas esquecerem diante de uma dificuldade. Isso quando sabe, mas quantos livramentos, né? De repente você está aqui hoje, mas você não tem nem noção de quantos livramentos Deus já fez sobre a sua vida, sobre a sua casa, coisa que a gente não sabe. Exato. A gente já esquece do que sabe. A ingratidão é uma coisa terrível, gente. Deus, ele gosta desse reconhecimento, não porque ele precise disso, né? Mas que isso mostra como nós somos gratos, como que nós precisamos dele e que queremos continuar assim, dependendo do nosso Pai. Posso jogar um fogo? Vamos. Lá em João 10 diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Quando o pastor ele falava ou fazia alguns sons, as ovelhas obedeciam. Interessante, né? Porque Israel era o filho, Sim. era o menino, era o Efraim, que ouvia o chamado de Deus, mas nesse momento deixou de ouvir e passou a ouvir o que os outros chamavam. Será que eram ovelhas? Será que se portavam como ovelhas?
Estavam sendo bem rebeldes, né? A gente pode observar. Já que falou de animal, então vamos comparar com outro animal. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por cachorro. Eu tenho meu cachorro me conhece. Mas se tiver um lixo com osso de frango ali e eu falar não come, ele não vai me ouvir, ele vai comer. Porque o instinto dele é esse. Será que Israel aqui era um menino nascido de Deus, que tinha o instinto de Deus, ou já tinha vencido o instinto carnal, a vontade própria? Você falou muito bem assim do orgulho. Será que isso já tinha sido aniquilado? Porque se isso não for aniquilado, você vai continuar ouvindo o convite do pecado, da desonestidade, da mentira. Você vai continuar ouvindo a voz da depressão que vai te derrubar, dizendo que você não é nada, não é ninguém. Você sempre vai continuar ouvindo se algo não morrer dentro de você. Não estou falando da vida. A gente sabe que algumas coisas precisam morrer dentro da gente. Nosso orgulho, principalmente. Porque, não, eu acho isso, eu penso isso. Pois é, só que o eu acho, eu penso, nunca leva a gente a lugar nenhum. E, infelizmente, Anderson, tem muitas pessoas vivendo na base do instinto. Responde segundo a natureza dela. E eu preciso te lembrar que quando nós andamos na palavra, a nossa carne precisa ser crucificada. Já estamos mortos com Cristo. Agora não somos mais donos de nós mesmos. Então, quando eu for responder, eu não respondo na minha natureza, mas na natureza de Deus que habita em mim. A gente vê que esse povo não tinha a natureza, né, a digital ali de Deus. E eu vou te dar, assim, uma má notícia, digamos assim, mas que isso tem que acontecer, se matar o orgulho, crucificar a carne, tem que ser todos os dias. Porque não basta um dia, um evento, um culto, onde você foi lá na frente e agora a minha vida mudou. É uma decisão diária, né? De repente esse povo, por um momento, andou bem, conhecia a voz de Deus, mas algo ali foi entrando, foi corrompendo, corroendo e começou a dominar o instinto. Né? Quantas pessoas estão vivendo baseadas no instinto, nas experiências, nos traumas, e não é a nova natureza que domina elas, e sim esse instinto, a velha natureza. Então, Esther, isso chama a atenção de que é diário, né? A gente sempre fala isso aqui e vamos sempre bater nessa tecla, porque se isso não entrar na sua cabeça desse jeito, eu não sei como que entra, né? A vida com Deus é diária, não tem como você sobreviver aos domingos, até porque, naturalmente falando, né, Esther, ninguém come só domingo. Só uma vez na semana, exatamente. Não tem como. Exatamente. E o que você falou, eu estava aqui pensando, isso me remeteu muito à história de Davi, que realmente ele foi tratado como um homem segundo o coração de Deus. Porém, de início, quando iniciamos a história de Davi, nós lemos, e realmente ele era um rapaz, ali ele tinha uma vida com Deus, e nós vamos vendo a trajetória dele. E ao longo do tempo, por ele ter muita experiência com Deus, acredito eu que isso também tenha sido uma forma de orgulho, né, como você havia falado, por ele ter muita experiência com Deus, chegou um momento que ele disse que ele não precisava ir à guerra. E o que isso simboliza para nós? Uma guerra espiritual. Ele, na cabeça dele, ele não precisaria ir à guerra, ele não precisaria lutar aquele dia. E um dia, né, a gente não tem aqui a menção do quanto tempo aquela guerra durou, mas se a gente for colocar a luta diária, um dia que ele deixou de ir para a guerra foi um dia qual ele caiu, pecou e houve destruição completa para a família dele, né? Por conta dessa questão toda de cada dia. Nós precisamos, de fato, a cada dia buscar, a cada dia lutar, a cada dia se reerguer, a cada dia, de fato, buscar o Senhor e não negligenciar um dia sequer. E se fosse para ser o mais parecido com o natural, você também não toma só café da manhã. Você toma café da manhã, você almoça, você belisca o dia todinho, tá com um lanchinho. Se a gente tratasse a palavra assim, né? Seja com uma música, uma pregação, seja você lendo a palavra, não sei. Mas que você possa refletir sobre isso, a quantidade de comida espiritual que você tá dando pro teu espírito. Às vezes você tá caindo porque você tá fraco, porque você não tem a estrutura necessária para isso. Naturalmente falando, acontece a mesma coisa. Então, que teu espírito possa estar fortalecido. Porque nós vemos aqui nos versículos seguintes, né, de que vai se revelar o destino para esse povo que é rebelde, que é obstinado. O destino deles é a Síria, um novo opressor agora sobre a vida deles. Ou seja, a recusa de se voltar para Deus vai resultar numa submissão a outros senhores. E assim funciona no nosso coração. Quantas pessoas que rejeitam
rejeitam, Anderson, o senhorio de Deus e acabam se submetendo a outros senhores. E às vezes são coisas bem ruins, alguns vícios, é algum pecado que tomou o coração. Nós entendemos que o nosso coração é essa fábrica de ídolos. Se não é o Senhor que está em primeiro lugar, alguma outra coisa vai preencher. E cuidado, pode ser algo que corrompa o coração, assim como foi com esse povo. A Síria agora sobre eles, um novo governo opressor, né? E o primeiro ídolo que a gente cria somos nós mesmos. O eu. A criança, ela é o ídolo dela. Uhum. Porque ela chora porque ela quer comida. Não estou falando que é errado, mas estou falando que a própria natureza humana já ajuda, contribui para você se colocar como ídolo. A primeira palavra é meu. Exato. Não é? Tudo, a mãe é dela, Uhum. né? Os brinquedos são dela, tudo é tudo muito envolvido para uma unidade, uma pessoa. E aí você percebe que Deus ele tem maneiras de tratar. Uhum. E com Israel aqui, ele fala, olha, você não vai voltar para o Egito. Porque eu imagino como Deus, mesmo sabendo que o povo estava ali como escravo no Egito e trabalhou para aquilo, né? Porque não existe maldição sem causa, Sim. Deus se entristecia com aquilo, porque era o povo dele. A questão é, ó, você não vai voltar para o Egito, mas você vai ter a Síria como rei. E, gente, a Síria não era um povo mais violento que o povo egípcio. Eles eram sinistros. A morte dos inimigos dos assírios eram mortes violentas. Eu não tenho... Não é nem próprio de se falar na televisão como era. A questão é que aquelas pessoas precisavam pagar pelo preço. Sabemos que hoje a gente tem a redenção em Cristo, mas a gente ainda tem que pagar pelos nossos erros. Se eu cometo um pecado contra alguém, eu tenho que pedir perdão àquela pessoa. Não tem só que pedir perdão a Deus. Se eu cometo um crime, eu tenho que pagar na justiça. Existem as leis dos homens. Aqui está dando uma referência para gente que não é, você fez besteira, pede perdão e acabou. Não, acabou a sua conta com Deus, sua dívida com Deus. Mas se você fez algo contra alguém, vai lá e pede perdão, vai lá e se arruma. Você roubou, vai lá e devolva. Mas eu vou ser preso. Seja preso. Ninguém mandou roubar. Simples. A questão é que a gente, lendo o livro de Oséias, a gente vê que Oséias ia lá e resgatava a mulher. Ela ia embora, resgatava. E às vezes a gente fica assim com Deus. Sim. O tempo inteiro, Deus, eu peço teu perdão, me aceita, eu te aceito. Cara, tem gente que faz coleção de orações de reconciliação. Anderson, aqui no versículo 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Aqui é muito forte, porque é exatamente isso que você falou. É um povo que está inclinado a pecar, que está inclinado a fazer a coisa errada e a se distanciar do Senhor, por conta dos ídolos do coração, por conta de tantas e tantas coisas. E aqui a gente pode observar que é isso, eles se colocaram mais uma vez debaixo de um jugo de escravidão. Não porque Deus era mau, Deus estava aplicando um juízo, porque Deus... Não, o povo saiu debaixo da direção e da bênção de Deus. Então se colocaram mais uma vez debaixo de um jugo de escravidão. E a gente vê que a inclinação do povo é para pecar, não para buscar o Senhor. É a natureza caída, né? É o que a gente estava falando aqui, é diário, é você todos os dias matar o velho homem, porque, essa frase é muito boa, não vou saber dizer aqui nas exatas palavras, mas fala sobre o batismo, né, de quando, eu acreditei que... E, de fato, né, o velho homem fica sepultado, sobe ali uma nova criatura, nasce uma nova criatura. Os erros, os delitos ficaram todos sepultados e nada, legalmente falando, você pode atribuir a um morto, né? Não tem crimes que você possa fazer ele pagar porque já está morto. Então, ali ficou sepultado. Mas aí essa frase interessante que faz a gente refletir, que diz que esse velho homem, ele sabe nadar. Então, todos os dias tem que matar ele de novo. E é sobre isso, é de matar a nossa carne, é matar os nossos impulsos, os instintos, como falamos aqui. Nós vemos que essa inclinação é a carne gritando todos os dias, e é por isso que o seu espírito tem que estar forte. Porque mesmo clamando, esse povo não vai ter o seu clamor, né? Não vai chegar ali a Deus, porque esse povo não o exalta no coração.
Aqui é triste isso, era a gente pensar que era um povo que poderia até clamar, mas eles eram um clamor vazio, porque não iriam alcançar o favor de Deus, não porque Deus encerrou ali, fechou a torneira da misericórdia, não é isso. Mas aqui esse povo não tinha arrependimento, não tinha um coração contrito, um coração que estava pronto a se arrepender, deixar os velhos caminhos e caminhar segundo a orientação de Deus. Ou seja, esse povo aqui poderia até clamar, mas Deus não iria atender porque não era um clamor verdadeiro. E quantas pessoas que, assim como o Anderson falou, tem uma coleção, já foi à frente não sei quantas vezes, já orou não sei quantas vezes, mas não toma uma decisão, porque é isso, é uma decisão por Cristo. É uma decisão diária. É uma decisão que precisa ser tomada e precisa ser mantida, como você falou. Não é uma questão simplesmente de todo dia a pessoa cometeu o erro, vai lá, orou, pede a Deus perdão e aí cometeu o erro de novo, sempre ali com aquela oração, com aquele clamor vazio, mas não exaltando a Deus. O que seria o clamor, a diferença entre o clamor e a exaltação de Deus? O clamor, ele é a pessoa dizendo, né, se entregar, entre aspas, dizendo estar arrependida, mas a falta de exaltação é a falta de mudança, é a falta de realmente a pessoa mudar em atitudes e mostrar para Deus e também as pessoas que estão ao seu redor, grande número de testemunhos, mostrar para as pessoas de fato de que ela realmente se arrependeu, houve ali um arrependimento. Então acaba sendo palavras vazias, que ali ela retorna aí todos os dias, vai lá e fala exatamente a mesma coisa, mas não gera uma mudança, então não gera uma exaltação ao Senhor. Mas tem uma coisa que a gente precisa observar. Nem todas as pessoas que vão lá na frente pedem perdão, e às vezes 2 meses depois voltam lá na frente e pedem perdão de novo, nem todas essas pessoas foram falsas ou tentaram enganar o Senhor. Eu acredito que, não posso dizer todas, mas muitas delas foram realmente com a intenção. Fala assim, olha, eu realmente estou errado, eu quero me consertar, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ser de Deus. Como Deus, ele chama. E assim, a gente vai lá na frente porque o Espírito Santo incomodou a gente. Tá certo, tem umas pessoas que vão só para se aparecer, vão porque os amigos vão. Não tô falando dessas daí que vão por ir. Tô falando daquelas que você mesmo de casa, que já tentou várias vezes e cai no mesmo pecado. Você tenta, você se esforça, mas você cai. A ponto de você achar que não tem jeito, que é melhor não servir a Deus, não ir para a igreja, porque você não vai mudar. Olha, esse é o primeiro pensamento que o inimigo quer que você avalie essa situação. Porque desistir é o maior objetivo dele para você. A questão é que todas as vezes, e Deus sabe, por que quando você pediu perdão, e mesmo que depois de 2 semanas você tenha caído, naquele dia que você pediu perdão, você sentiu a graça de Deus chegando na sua vida? Porque Deus, ele aceitou o seu pedido de perdão. Porque Deus te reconciliou com ele. A questão é que para a gente fazer a mudança depois dessa oração, ela não requer apenas oração. Ela requer uma ação. Às vezes a gente precisa trocar amizades, trocar ambientes, trocar coisas que a gente compra. Tem o filme Prova de Fogo, que é um filme sobre casamento, que o camarada era viciado em pornografia. O camarada quebrou o computador. Talvez você tenha que cancelar seu plano de internet. Deus não é tão importante para você assim? Apaga os aplicativos que levam você ao pecado. Utiliza o celular na frente de outras pessoas. Ah, mas aí eu não vou ter liberdade. Não é para ter liberdade agora. Se te faz pecar, a palavra fala para arrancar o olho, arrancar a mão, para cortar. Exato. E aqui não é sobre algo literal, mas mostra o quão radical você tem que ser contra o pecado. Eu lembro de um exemplo que a gente falou aqui, que era a pessoa que estava evitando o açúcar. Ou seja, no mercado, ela já não leva para casa o açúcar. Não, mas eu vou levar que pode dar vontade, eu vou deixar no armário, assim, bem escondido, para aquele dia. Nem leva. Se tá querendo cortar, tem que ser radical. Eu lembro de um período que eu estava fazendo uma dieta bem restritiva. E eu sou fissurado por biscoito recheado. Se eu estiver em casa, do nada ele aparece o pacote vazio já no meu colo. Não sei como é que eu comi. É tão rápido. Eu parei de comprar. Porque eu pensava o seguinte, se eu não compro, eu não tenho. Se eu não tenho, eu não como. E eu fiz isso por muito tempo. Hoje eu já não compro mais, porque você acaba perdendo também um pouco da vontade. Porém,
tem coisas que a gente tem que ser inteligente. Gente, não dá pra gente ser tolo diante de Deus. Pelo amor de Deus, gente, a salvação é muito séria. Se você sabe que aquilo dali tá fazendo você pecar constantemente, você pede perdão, Deus te perdoa, te levanta, te sustenta, te orienta e você cai de novo, cara, para e observa qual é a primeira pedra de tropeço, qual é o gatilho e tira o gatilho. Ora em cima daquilo. Tem pessoas que às vezes parou com alguma coisa e aí começa a viver uma vida e já não ora mais sobre aquilo. Não, continua orando, porque você vai ser tentado de novo. Você falou do morto. Você não vai voltar Mas, uma vez eu fiz uma pregação e se o terno do morto ainda couber em mim? Eu vou tirar e vou colocar? Eu não vou usar roupa de gente que foi enterrada. Não dá. Hoje acho que praticamente ninguém faz isso. Então por que você pega a roupinha do pecado que você sepultou? Você pega as palavras ou as conversas ou aquela pessoa que você sepultou no seu passado. Ah, aquele meu amigo só falava besteira. Cara, sepulta essa amizade. Sim, temos que ser radical, né, Anderson? E eu lembro muito desse exemplo e eu gosto, que a gente viu lá em Êxodo, de quando falava sobre a estrutura do templo do Senhor e falava sobre aquelas colunas de madeira de acácia. Isso nos representa, é a nossa humanidade, mas se tornava algo muito santo quando era para o Santo dos Santos e deixava de ser só a madeira, mas era revestido com ouro. Isso simboliza o celestial em nós. Isso representa a nossa humanidade revestida com o Espírito de Deus. E isso faz toda a diferença. Não só você vai deixar as coisas do passado, os ambientes, as amizades, tudo, abandona tudo, seja radical, porque ele também foi radical por você. Então, seja radical para se voltar para Cristo e ser cheio do Espírito Santo, porque é esse revestimento que vai te ajudar nos dias difíceis. E para a gente poder encerrar com chave de ouro, né? Falei do ouro, agora encerrar com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: o Senhor chamou Israel quando este era escravo no Egito e então constituiu como uma nação na terra prometida. No entanto, os israelitas se mostraram rebeldes e idólatras, embora o Altíssimo constantemente os chamasse de volta por intermédio dos seus profetas. Como um pai amoroso, Deus tinha sido o protetor, o guia, o provedor de Israel, mas a nação não foi grata ao Altíssimo pelo cuidado e pelo amor que recebeu. Então, por se recusar a converter, ficava sempre sofrendo as consequências, o cativeiro, a servidão e a servidão à Assíria também. De igual modo, o Altíssimo já deu prova de seu amor por toda a humanidade quando entregou o seu Filho para o perdão de nossos pecados. Portanto, resta-nos a escolha pessoal de amá-lo, também obedecendo aos seus mandamentos. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e Anderson Nascimento. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Para quem quiser acompanhar o jornal que você apresenta aqui no CJC, como que essa pessoa faz, Anderson? Então, todas as sextas-feiras, às 4h, a gente tem um encontro no CJC News. Vai ser um prazer compartilhar com você notícias do Brasil e do mundo para a gente ficar bem informado. Então não perca. Isso aí, fica ligadinho. E aqui no canal do YouTube do CJC tem muito conteúdo, tá? Você pode acompanhar ali e ver o Anderson Nascimento, tá bom? No canal CJC Oficial, se inscreva e acompanhe, tá bom? E também a Esther Jerônimo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, foi maravilhoso. E fala pra gente a igreja onde você está congregando, o endereço, o culto jovem, fique à vontade. Então, a Igreja da Graça com a qual eu congrego, ela fica no endereço da Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026, no centro de Belford Roxo. E nós temos a página do Instagram da nossa igreja, que é @IGDBelfordRoxo. E também o meu Instagram, ao qual eu publico ali vídeos de devocionais, que é o @EstherJerônimo-Profissões. Perfeito! Muito obrigada, meus amigos, e você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Dever de casa, Oséias 12, faz aquela leitura e volta aqui para o próximo podcast para a gente continuar mergulhando mais e mais e conhecer um pouquinho mais do coração de Deus. Eu aguardo por vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Tchau, tchau!
curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!